Oi, crianças! Quarta-feira começando e hoje o título da nossa lição é O povo começa a ouvir. Então lembra que a multidão está enfurecida, gritando e falando? E o título de hoje diz O povo começa a ouvir. Mas antes disso, nós precisamos recordar o nosso verso de memorizar essa semana. E o nosso verso diz o quê? Você se lembra? Já sabe falar sozinho? Fala aí para eu ouvir o que você se lembra do verso. Não ouvi, hein? Se você ainda não aprendeu, nós vamos relembrar. O verso diz assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mateus 4:10. Vamos falar junto? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mateus 4, versículo 10. Muito bem! A lição de hoje, de quarta-feira, começa perguntando para você: você já chorou ou gritou por tanto tempo que ficou rouco e não conseguia mais falar? Foi o que aconteceu com a multidão enfurecida que gritou por 2 horas, sem parar. Grande é a Diana dos Efésios! De tanto eles gritarem por tanto tempo, eles ficaram roucos, sem voz. Eles tiveram que parar por um tempo. Então, assim, depois de tanta exaustão, de tanta confusão, eles tiveram que parar de gritar, porque eles não tinham mais voz para continuar gritando. E durante essa pausa, um oficial da cidade, que era escrivão, levantou-se para falar. E ele começou assim: povo de Efésio, todo mundo sabe que a nossa cidade é guardiã do templo da deusa Diana. Ninguém pode negar isso. Então, acalmem-se. Vocês arrastaram esses homens até aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram alguma coisa que a ofendessem. Se Demétrio e os demais artesãos têm alguma queixa contra Paulo, que a apresentem no tribunal diante dos juízes. Esse é o certo, é a forma certa de agir. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, vamos tratar disso em uma reunião convocada de acordo com a lei. Vocês sabem que todo esse tumulto, sem uma boa causa, pode nos trazer sérios problemas. Então, esse homem, ele foi utilizado por Deus para trazer aquele povo para um estado de sobriedade, porque eles estavam bem confusos com o que eles estavam falando. Eles levaram homens inocentes para aquele teatro e estavam acusando eles. Mas como esse escrivão falou, eles não tinham roubado nada do templo, não tinham profanado o templo. Então, aqueles artesãos estavam culpando pessoas erradas. Então, finalmente, um homem sensato levantou e teve a oportunidade de falar. Isso só aconteceu porque eles ficaram roucos. E assim esse escrivão pôde falar e trazer essas pessoas a refletir sobre o que elas estavam fazendo. O escrivão da cidade era um homem cuidadoso. Ele sabia como falar com uma multidão enfurecida. Além disso, também teve a coragem de dizer-lhes que aquela confusão toda era ridícula. Olha que coisa forte, mas ele teve cuidado e usou palavras sábias para falar. Ao terminar sua fala, despediu a todos e os mandou para casa. Crianças, quando existe uma pessoa que está brava, enfurecida, como aquela multidão que estava buscando Paulo e queria machucá-lo, é importante nós cuidarmos como falar. Na Bíblia tem um versículo que diz assim: a palavra branda desvia o furor. Então, se aquele homem tivesse falado de forma dura, brava, ele teria causado mais confusão. Só que ele foi calmo, falou palavras sensatas e aproveitou a oportunidade. Foi quando aqueles homens não aguentavam mais continuar gritando e falando. De tanto que eles já tinham falado, eles ficaram roucos. Amanhã nós vamos descobrir o que vai acontecer depois que esse homem falou e advertiu que aquela confusão que Demétrio e os seus amigos estavam fazendo podia causar problemas para eles.
Então, eu tô curiosa para saber o que vai acontecer quando eles ouviram essas palavras. E hoje tem uma atividade que diz assim: circule o emoji que mostra como deve estar nosso rosto quando queremos acalmar as pessoas. Tem o emoji tranquilo, calmo, mas tem um emoji que tá bem bravo. E quando nós queremos acalmar pessoas, nós podemos chegar bravo igual aquelas pessoas? Não. Se nós chegamos bravo, nós vamos causar mais confusão. Então, nós precisamos estar tranquilos. Então, circula o emoji que mostra uma carinha bem tranquila. E a primeira pergunta de hoje, ela vai pedir para que você marque a resposta certa. Então, é para marcar a resposta certa. E ela diz assim: por que a multidão, enfurecida, parou de gritar? A primeira alternativa é: eles se convenceram de que Diana era uma deusa falsa. Foi por isso que eles pararam de gritar? Não mesmo, né? Eles pararam de gritar porque eles ficaram roucos e se cansaram. Então, marca um X nessa alternativa. Na pergunta 2, diz assim: como o escrivão da cidade falou ao povo? Com raiva e grosseria, ameaçando-os de chamar os soldados. Foi assim que ele falou, crianças? Não. Na outra questão diz: com calma e paciência, os convenceu de que não havia necessidade daquela confusão. Então, crianças, marquem essa resposta, que ele estava calmo e foi paciente ao falar que aquela confusão não tinha necessidade nenhuma. E aqui tem uma reflexão. Se você não se dá muito bem com um irmão ou um vizinho, costuma falar com ele de maneira calma e sábia ou perder logo o controle? Me conta, criança, quando você tá bravo, triste e conhece alguém que não é muito legal com você, como é que você fala com essas pessoas? Nós precisamos de ter sabedoria para falar com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Então, nós não podemos ser direcionados pela raiva, nós precisamos ser direcionados pela calma. Assim, nós vamos fazer coisas que não vamos nos arrepender depois, porque se a gente age com raiva, bravo, acontecem umas coisas que depois a gente tem que pedir perdão, desculpa, e tem hora que a gente nem consegue resolver a confusão que a gente criou. Então, crianças, quando tiverem algum problema com alguém, fale com paciência, com calma e ore por essa pessoa, por esse amiguinho ou por esse vizinho que vocês não se dão tão bem assim. Quando alguém gritar com você com raiva, pense nisso antes de responder. E o verso que é para você pensar antes de responder é: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E esse verso está em Provérbios 15:1. Então, crianças, agora nós vamos encerrar a nossa lição e amanhã nós vamos descobrir o que aconteceu com esse povo depois que o escrivão falou com eles. Beijo da tia Angélica e eu te espero amanhã. Tchauzinho!